Eu definitivamente não aguento mais. Eu tenho passado por muitas coisas nos últimos dias. E eu tenho tentado esconder um pouco desse sentimento. E isso tem me feito ficar exausta de absolutamente tudo do meu trabalho, das coisas que eu amo fazer. Eu sou uma pessoa extremamente viciada em desistir das coisas para poder ter a sensação do recomeço, do início, sabe? E eu tô muito cansada de agir dessa forma. Eu definitivamente não aguento mais colocar o meu cérebro para sempre voltar atrás e começar a criar as coisas do zero. Desde criança eu sempre fui muito criativa, muito ativa, muito agitada. E obviamente isso refletiu na minha vida adulta. Eu saí muito cedo de casa, fui mãe muito nova, hoje eu sou mãe solo, separada. E isso coloca nas minhas costas uma mala muito grande e muito pesada de responsabilidade, sabe? Só que dentro de mim ainda existe aquela jovem que sonhava em mudar totalmente a minha realidade, morar num condomínio, morar numa casa melhor, um lugar em que no domingo de manhã não precisa escutar as pessoas gritando, som alto, sabe? Mas sabe quando você não se sente pertencente a isso? Sabe quando você abre a sua janela, olha e você não consegue se identificar com a realidade que você tá? Isso não é egoísmo, tá? Eu amo a minha casa, eu amo a minha vida, as coisas que eu tenho, o conforto que eu posso viver hoje. Eu entendo que muitas pessoas vivem coisas muito pior, que muitas pessoas gostariam muito de ter, por exemplo, uma casa pra morar e comida pra comer. Só que eu quero muito mais que isso. Muito mais. Eu tô aqui na internet desde 2021 e só em 2023 eu realmente consegui ver lucro nisso aqui, ver dinheiro entrando na minha conta. Hoje eu vivo 100% da internet. Obviamente não vivo uma vida de luxo como a maioria dos gurus, dos mentores estão acostumados a mostrar para as pessoas, né? Eu acho que o marketing digital, o mercado digital em si, ele foi uma onda e todo mundo que surfa no começo dessa onda se dá muito melhor do que outras pessoas. Também é sucesso para quem, por exemplo, não ficou milionário, mas consegue ter uma vida bacana. Por exemplo, eu consigo ter uma vida confortável. Pra mim, é muito melhor eu estar na minha casa ganhando muito mais do que eu ganhava no CLT, simplesmente trabalhando na minha casa, sabe? Só que tem um problema nisso tudo. Eu não sei vocês, mas quando a gente trabalha com a internet, independente da área, como influenciadora, como social media, como estrategista, criadora de conteúdo, enfim, a gente fica num loop de consumir tanto as outras pessoas, de consumir tanto outros conteúdos, que a gente dificilmente consegue se manter sólido num projeto específico. Por que eu tô falando isso? Porque eu já desenvolvi muitos projetos lindos no digital, muitos projetos bacanas, muitos cursos, muito infoproduto, muitas comunidades, mas nenhuma delas eu consegui sustentar a longo prazo, porque eu sempre olhava para o lado e pensava, opa, surgiu uma oportunidade melhor. Lembra que eu te falei que existe ondas no digital? E a gente sempre quer ir numa onda nova. Isso é um perigo muito grande. Depois de 6 anos aqui, de 3 anos de resultados, vivendo, aprendendo, errando, recomeçando, eu entendi que quem se sustenta para viver da internet é quem mantém aquilo que ele é bom para sempre, sabe? Ele junta as oportunidades naquilo que ele é bom e não ele volta atrás para aproveitar uma oportunidade nova, entende? E eu tô muito cansada de toda hora ter que recomeçar os meus projetos, toda hora ter que olhar pro lado e pensar, meu Deus, tem uma onda nova, preciso ir pra lá e abandonar o que já tava dando certo. Só pra vocês terem uma noção, eu tenho 21 anos, sou mãe solo, tenho que dar conta de uma casa e eu simplesmente trabalho de diversas formas na internet. Eu tenho o TikTok Shop para dar conta, eu tenho o Shopee, eu tenho o Mercado Livre, eu tenho o TikTok que eu crio conteúdo e recebo monetizada por vídeo. Agora eu tenho o YouTube, tenho uma conta no Instagram, tenho uma conta para empresa. Como que a gente não enlouquece? Me expliquem. Eu tomei uma decisão de me tornar referência e boa naquilo que eu realmente sou boa e referência, sabe? E de sustentar essa decisão pelos próximos 6 meses da minha vida. A gente tá no mês 6 de 2026. Então eu vou sustentar isso até dezembro, até o fim do ano. A gente tá na metade do ano. Não dá mais pra ficar agindo igual criança, toda hora recomeçando, porque o coleguinha tá fazendo algo e eu vejo esse algo como uma oportunidade melhor do que eu já vivo. Eu parei para analisar as pessoas que eu admiro no digital e elas têm uma coisa em comum. Elas se mantiveram naquilo que eles são bons. E as oportunidades que surgiram, eles potencializaram aquilo que eles já são bons. Eles não desistiram daquilo que eles já falavam para poder falar sobre aquela outra coisa que deu bom, entende?
Enfim, eu amo criar conteúdo, eu amo conseguir colocar minha personalidade no mundo. Desde que eu fiz isso, as pessoas têm se conectado mais comigo, porque isso também é um problema, de tanto olhar para as outras pessoas, eu me tornava sempre uma cópia de uma pessoa nova. Eu tava sempre com uma personalidade nova nas minhas redes sociais, isso era um problema gigantesco. E ser uma cópia de outra pessoa é a pior coisa que a gente que trabalha com digital pode fazer, porque as pessoas percebem. Então chegou um momento que eu falei, não tem como, eu preciso mostrar eu preciso mostrar a minha personalidade, a forma como eu falo, a forma como eu penso. Cara, eu sou uma pessoa super engraçada com as pessoas que estão no meu ciclo de vida social. Por que eu não posso trazer essa parte engraçada pra internet? Sabe? E desde que eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a dar certo, as pessoas começaram a se conectar mais comigo. Só que eu ainda tenho aquele vício de recomeçar. E eu preciso parar com isso. E esse vídeo é como se fosse um comprometimento. Toda hora que eu pensar em recomeçar, eu vou voltar nesse vídeo e assistir ele. E se você também se identifica com isso, vive nesse loop de toda hora estar recomeçando, de toda hora estar consumindo algo novo e não sustenta uma decisão e um projeto até o fim, vamos comigo. Se comprometa até o fim do ano. Você sustentar, se tornar melhor, potencializar aquilo que você já faz, sem criar nada novo. E outra coisa que eu tenho feito também eu criei um personagem. Eu consumi muito isso aqui no YouTube e chegou a hora de colocar isso em prática. Eu consumi muitos conteúdos sobre lei da atração, com princípios básicos de fé, tá, gente? Lei da atração é fé gourmetizada, basicamente isso. Mas eu gosto muito mais desse termo lei da atração. E aí eu vi alguns vídeos falando sobre a gente criar um personagem e viver esse personagem. O que é esse personagem? Esse personagem é aquela pessoa que você quer se tornar. Não é uma mulher bem-sucedida, não é uma influenciadora de sucesso. O que essa pessoa faria? Então, eu já começo a ter os hábitos que essa pessoa teria. É ter um corpo saudável dos sonhos. O que essa pessoa que tem um corpo saudável dos sonhos, ela faz todos os dias? Ela bate meta de água, ela se alimenta melhor, ela se exercita. Então, é isso que eu farei. E, consequentemente, a gente acaba se tornando essa pessoa, porque a gente já convenceu o nosso cérebro, já mudou os nossos hábitos para ser essa pessoa. Então, a gente acaba se tornando aquilo. Isso fez muito sentido na minha cabeça, isso virou uma chave na minha cabeça. E eu simplesmente desenhei o meu personagem de quem eu quero ser até o fim do ano. Entenda, não é sobre você recriar uma personalidade nova, não é isso. Não é sobre você ser uma atriz, é sobre você entender quem você gostaria de se tornar. E aí você vai viver e fazer o que essa pessoa faria, como se você já fosse essa pessoa e, consequentemente, você acaba se tornando essa pessoa. Isso fez muito sentido na minha cabeça. E é isso. Esse basicamente é o meu plano pra não ficar mais viciada em desistir das coisas, pra me tornar boa em realmente alguma coisa nessa vida. Eu acho que a gente tem possibilidade, tem poder pra fazer isso e só depende da gente. Então, o meu comprometimento comigo mesma é manter-me melhor ainda no que eu já faço, não criar nada novo, só melhorar o que eu já tenho e seguir os meus projetos até o fim do ano para ver como que vai ser a minha evolução. Claro, vivendo e fazendo o que a pessoa que eu quero me tornar faria todos os dias. É isso, esse foi um vídeo mesmo de desabafo. Inclusive o YouTube é um dos projetos que eu queria muito dar play, só que toda hora eu ficava estudando, consumindo conteúdo sobre o YouTube, toda hora pesquisando ideias de conteúdo, estratégias, sendo que é simplesmente eu chegar, colocar minha câmera e gravar, sabe? Enfim. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Me acompanha também nas minhas redes sociais, porque eu tô por lá todos os dias mostrando a minha rotina, meu dia a dia, a minha loucura de vida. Eu te espero lá do outro lado, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.